Senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Litoral, ouvintes da Rádio Band, cordial boa noite. Havendo quórum regimental, eu declaro aberto esta sessão ordinária do dia 13 de abril de 2015. Inicialmente, apresentação das correspondências recebidas. Boa noite a todos. Brasília, 2 de abril de 2015. Resposta ao ofício 13 de 2015. A TIM confirma o recebimento da correspondência por meio da qual essa Câmara questiona sobre o atendimento às comunidades de Quadro da Capela, Figueira Grande, Fazenda São Paulo, com o serviço móvel pessoal. Em atenção, cumpre esclarecer que a TIM e Interlig participam de forma conjunta da licitação número 004/2012, realizada pela Anatel, e se sagraram vencedora do lote 4, assumindo o compromisso de atendimento rural dos municípios nos estados do Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Dentre tais compromissos, destacam-se a obrigação de ofertar serviço de voz e serviço de dados em velocidade mínimas estipulada pela Anatel, e de prestar serviço de dados nas escolas públicas rurais. Tais compromissos devem ser cumpridos por TIM e Interlig, nos prazos definidos pela Anatel, na referida licitação. Esse cronograma para voz e dados está compreendido entre junho de 2014 e dezembro de 2017. TIM e Interlig ainda estão estudando a melhor forma para as ofertas de serviço de voz e dados, uma vez que a Anatel permitiu diferentes possibilidades, que podem envolver serviços de telefonia fixa e serviços de telefonia móvel, juntos ou separados. Com efeito, os compromissos podem ser cumpridos pela empresa vencedora da licitação, tanto através de serviços fixos, como através de serviços móveis, como também pela combinação de ambos. De fato, não necessariamente o atendimento dos requisitos fixados na licitação se dará por meio de prestação de serviços móveis. Apesar dessas diferentes possibilidades, a solução que será adotada está sendo avaliada com cuidado, pois as empresas reconhecem a importância econômica e social relacionada ao cumprimento desses compromissos, especialmente diante da obrigação de prestar serviço de dados nas escolas públicas rurais, bastante relevante para toda a sociedade. Independentemente de tudo aquilo que já foi definido por TIM e Interlig, bem como de tudo que está em andamento, as empresas estão à inteira disposição do excelentíssimo senhor presidente para discutir qualquer projeto viável de interesse do município. O representante da área institucional da TIM para o estado de Santa Catarina é o senhor Kleber Rodrigo Afânio. O seu contato para eventuais dúvidas e para uma proximidade maior com a Câmara é 41-9913-0102. Certo da compreensão de Vossa Senhoria, nos colocamos à disposição para esclarecimento que julgar necessário. Cordialmente, Leandro Guerra, Relações Institucionais da TIM. Ofício 004/2015. A União das Associações dos Pescadores da Ilha, escrito no CNPJ sob o número tal, concede à rua Vereador Euclides Lúcio Nascimento, número 940, passagem da Barra Laguna, Santa Catarina. Vim por meio dessa em caráter de urgência, tendo em vista os danos ambientais que estão ocorrendo na lagoa do Complexo Lagunar, rumando a um estágio de irreversibilidade, solicitar a esta Igreja Casa alguns expedientes relativos a procedimentos adotados por este ente, a fim de coibir a efetiva poluição e degradação ambiental ocorrida na Lagoa de Santo Antônio, na Lagoa de Maruí e na Lagoa do Mirim, atingindo os municípios de Laguna, Imbituba, Maruí, Pescaria Brava e Jaguaruna. Sendo que na oportunidade que requeremos, em nome de todos os pescadores artesanais que se beneficiam da pesca no local, os seguintes encaminhamentos. Informamos que no dia 13 de março de 2015, às 14 horas, foi realizado no primeiro seminário A Voz do Pescador, em defesa do Complexo Lagunar, onde as lideranças representativas do setor pesqueiro se reuniram, juntamente com os pescadores artesanais que se utilizam do Complexo Lagunar, buscando suporte jurídico junto ao escritório de advocacia Gonçalves Pacheco Advogados,
sediada em Bituba, para dirimir os encaminhamentos que visam concretizar os anseios dos pescadores artesanais no combate à degradação ambiental ocorrida no Complexo Lagunar. O envio do presente expediente resulta de encaminhamento solicitado no seminário, a fim de salvar as lagoas que compõem o Complexo Lagunar. Desta forma, solicitamos que essa Igreja Casa Legislativa convoque os representantes do setor pesqueiro da região, representantes da Murel, bem como representantes das entidades civis e os pescadores artesanais residentes nesse município, para a urgente realização de uma audiência pública, a fim de buscar uma solução aos problemas que enfrentam os pescadores artesanais da região do Complexo Lagunar, tais quais a poluição e degradação ambiental e a consequente mortalidade dos pescados. Serve de atenção, consideração e compreensão dessa respeitável Casa Legislativa com a situação dos pescadores artesanais militantes nas lagoas do Complexo Lagunar. Aguardamos urgente retorno do presente requerimento, bem como o agendamento da solicitada audiência pública, pelo que reiteramos os sinceros votos de consideração e apreço. Laguna, 30 de março de 2015, Maria Aparecida dos Santos Ramos, presidente da associação. E aqui vem assinado por alguns membros da associação. Senhor presidente, senhor secretário, só uma dúvida a respeito desse pedido de audiência pública. Isso tem que ir para deliberação em plenário, o presidente vai ver o expediente, depois responde, até para é de interesse, acho que de todos os pescadores e como também dos vereadores, saber se tem possibilidade dessa realização dessa audiência pública, se isso vai ser respondido através de ofício, só para a gente dar uma satisfação depois também. O vereador Vandinho estava presente até no dia lá que foi deliberado sobre esses encaminhamentos nessa reunião, e os pescadores compareceram em massa, então só para a gente ter uma noção de que se vai ser respondido, se vai ser marcado, que a gente possa passar para as pessoas. Obrigado. Vereadores, geralmente esse pedido da Câmara é feito via ofício. É a primeira vez que eu recebo direto para lá em plenário, sem ter o ofício solicitando da Câmara, entendeu? Mas eu vou sentar com a mesa, vou analisar, e em seguida a gente passa para os vereadores. Beleza, amigo? Continua. Ofício GP número 91/2015, e Maria 30 de março de 2015. Assunto: resposta à indicação número 01/2015. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, vim por meio desse, em resposta à indicação número 001/2015, dos senhores vereadores Luiz dos Passos e Vanderlei Schellers, informar que a Prefeitura Municipal de Maruí iniciou o trabalho de patrolagem no dia 24 de março de 2015, nas estradas das comunidades, e ao fazer esse serviço, irá dispensar a roçagem, atendendo na totalidade da indicação de vossas senhorias. Na oportunidade, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo telefone 3643-0213, respeitosamente, Manuel Viana de Souza, prefeito municipal. Ofício número 92/2015, resposta à indicação número 004/2015. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, vim por meio dessa, em resposta à indicação no 004/2015, dos senhores vereadores Luceni Lemos Guterro, Pablo Ramírez Raimundo e Rafael Teixeira Valentim, informar que a Prefeitura do município de Maruí tem tanto interesse quanto vossas senhorias em fazer o convênio para repassar recursos à escolinha do atleta. Contudo, aguardamos desde 2013 a documentação necessária dessa instituição para poder efetivá-lo. Na oportunidade, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo telefone já anteriormente citado. Manuel Viana de Souza, prefeito municipal. Ofício número 90/2015. Resposta à indicação número 005/2015. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, vim por meio desse, em resposta à indicação número 005/2015, dos senhores vereadores Luceni Lemos Guterro, Pablo Ramírez Raimundo e Rafael Teixeira Valentim, informar que a Prefeitura do município de Maruí iniciou o trabalho de patrulhagem no dia 24 de março de 2015 na estrada da comunidade, e ao fazer esse serviço, gente, é a mesma resposta do outro, é a mesma indicação, mas a indicação diferente, rua diferente, mas o objetivo mesmo.
O ofício é o mesmo, mas são indicações diferentes, né? Se não me falha a memória, o vereador Luiz Vanderlei Alemão foi Cangue de Fora, Praia Vermelha, Nazaré. Roçagem, é? Isso, isso. E o vereador Pablo Luceni era Itapeva, Taguaçu, Itamorete e o Rafael. Então vamos lá. Apreciação da ata da sessão ordinária número 09/2015, de 6 de abril de 2015. Em discussão a ata. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por todos os vereadores. Agora vamos para a ordem do dia. Primeiramente para os requerimentos. Senhor presidente, só gostaria de tem um ofício aqui do vereador Rui José Canemil retirando o requerimento de número 015. Até porque tem duplicidade de tema, já foi aprovado na sessão. Falha da nossa assessoria lá mas já está sendo corrigido aqui. Requerimento número 016/2015. Os vereadores que aí subscrevem nos termos regimentais requerem, após ouvido plenário aprovado, seja encaminhado ao prefeito municipal, senhor Manuel Viana de Souza, com cópia ao Ministério Público o seguinte requerimento: que seja enviado ao prefeito municipal e ao Ministério Público cópia da decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que segue anexa, referente ao processo número 2011.083371-9. Justificativa. No processo citado, que já transitou e julgado em 6 de 8 de 2014, a determinação judicial para providências a serem tomadas pelo prefeito municipal e para que sejam devolvidos alguns valores aos cofres do município, sendo um dos deveres dos vereadores a fiscalização, tendo em vista a dificuldade financeira enfrentada pelo município, deve o prefeito municipal tomar as providências determinadas a buscar reaver os valores devidos o mais breve possível. Câmara Municipal de Mauri, 9 de abril de 2015, vereadores Vanderlei Cunha, vereador Vanderlei Célio, vereador Rui José Canemil, vereador Gilson Manuel Rosa, vereador Luiz dos Passos, vereador Vanderlei Antônio Nascimento, vereadores propositores. Em discussão o requerimento número 16 de 2015. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por todos os vereadores. Agora vamos para as indicações. Indicação número 09/2015. Os vereadores que aí subscrevem nos termos regimentais requerem, após ouvido plenário aprovado, seja encaminhado ao prefeito municipal, senhor Manuel Viana de Souza, e ao diretor do patrimônio, senhor Vânio José Martins, com cópia ao Ministério Público, o seguinte requerimento: que seja realizada a limpeza nas caixas d'água de todos os prédios públicos municipais e que seja realizada a troca das caixas d'água de amianto ainda existente por caixa d'água com material mais moderno. Justificativa. Somos sabedores de que as instalações hidráulicas de diversos prédios públicos municipais, citando como exemplo algumas escolas, o prédio da Prefeitura Municipal, entre outros, são muito antigas. Sabemos que em alguns desses prédios ainda são utilizados caixas d'água de amianto, material não mais que recomendado para este fim. No prédio da Prefeitura Municipal, incluindo banheiros e cozinha, verifica-se a olho nu a má qualidade da água, seja pela cor da água, seja pelo odor que exala. Assim, no intuito de resguardar a saúde dos cidadãos, entre eles as crianças que se alimentam nas escolas e os servidores públicos que utilizam as dependências das repartições públicas, é que se faz a presente indicação. Assim, vimos requerer o voto favorável de todos os vereadores para a aprovação do presente requerimento. Câmara Municipal de Mauri, 10 de abril de 2015, vereador Rui José Canemil e vereador Gilson Manuel Rosa, vereadores propositores. Em discussão, a indicação número 9/2015. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, rádios que nos acompanham, fizemos a justificativa, diz o porquê do requerimento,
mas a gente pode trabalhar um pouco mais em cima. A gente já há algum tempo tem ouvido falar de alguns problemas que têm ocorrido em algumas escolas em relação à questão da alimentação, em relação à questão da água. A gente sabe da antiguidade das nossas escolas aí. A gente que está sempre no dia a dia da administração há algum tempo, não vê nenhuma manutenção ocorrendo aí nos prédios públicos, sejam escolas, o próprio prédio da prefeitura, onde eu trabalho junto com muitas pessoas que aqui estão, e a gente realmente verifica essa situação. Aqui no prédio da prefeitura, por exemplo, é a olho nu que a gente vê a má qualidade da água. Me preocupo sim com o prédio da prefeitura, me preocupo com outros prédios, mas me preocupo ainda mais com as escolas, onde as crianças aí, nossos filhos, nossos conhecidos, as crianças, enfim, do município, se alimentam. A gente sabe que a merenda muitas vezes, na maioria das vezes, é feita com essa água, não com água mineral, não com água que é comprada, com uma qualidade que se possa atestar, e a gente sabe do problema histórico com a água do nosso município. Prova disso é um TAC que foi assinado agora pelo prefeito Manuel Viana há pouco tempo, que tem providências a serem tomadas em relação à água. Então, me preocupa muito nos prédios públicos, volto a dizer, em relação às crianças. Então, a gente pede que a indicação seja aprovada aí pelos colegas e que seja catada pelo prefeito municipal e que seja realizada essa limpeza. E aonde for verificado que existem ainda essas caixas antigas, caixa de amianto ou outro tipo de instalação aí que já não é mais adequada, que seja revisto isso, que sejam trocadas, visando principalmente a saúde dos cidadãos. Obrigado, senhores. Obrigado, vereador. Ainda em discussão a indicação. Boa noite, colega, presidente, pessoal que nos acompanha. A indicação é essa muito nobre do nosso colega. Certamente toda a bancada vai votar a favor. Só queria lembrar que há pouco tempo essa casa também nós fizemos um requerimento pedindo que fosse feita uma manutenção, a limpeza dos 2 reservatórios do município, aonde a resposta que nos foi dada, que veio para essa casa, o secretário pedindo para nós especificarmos quais reservatórios que nós queríamos que fosse limpado. Foi uma ironia muito grande. São todos sabedores que em Maria só existe 2 reservatórios de água. Se existe outro, eu desconheço. Então, quando essa casa pede para que seja limpado os reservatórios de água da cidade e um secretário manda uma resposta que a gente especifique quais os reservatórios que fossem limpos, eu acho que isso aí é ironizar o trabalho desses vereadores. Vereador, não cede uma parte? Sim. Na verdade, já me manifestei apenas para retificar que seja enviado com cópia para o secretário de obras esse requerimento. Eu não sei se houve engano ou aqui na redação ou na leitura, que seja cópia para o secretário de obras. Obrigado. Obrigado, vereador. Só complementando, que todo mundo aqui no município é sabedor da nossa água, que não é uma água de qualidade, mas quando não é feito a devida limpeza nas caixas, se torna pior ainda. A gente sabe, a gente que é morador, sempre que a gente, eu acho que cada um, ao menos uma vez por ano, sobe na sua caixa e faz a limpeza, a gente vê o que se encontra dentro da caixa. Então, não é diferente o nosso reservatório de água do município e nossas caixas também das escolas, como o nosso nobre colega já comentou. Então, é muito visado esse requerimento dele, só que tomara que tome as devidas providências e não venham para cá ironizar, como tem feito com nós, vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Ainda em discussão a indicação. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu coloco a indicação em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por todos os vereadores. Não havendo uma matéria do Poder Executivo nem do Legislativo, dispensa do intervalo regimental e vamos para o tema livre. Inicialmente, atendendo ao ofício, o senhor Gerson Barreto Júnior fará o uso da tribuna no espaço de 5 minutos. Lembrando que o assunto solicitado foi lombada e trânsito, conforme o ofício que veio para essa casa. Caso haja outro assunto, a gente pede um outro ofício para uma outra oportunidade. Beleza?
5 minutos, por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, público presente nessa casa. Agradeço a todos os vereadores pelo requerimento que eu pedi, foi aprovado por todos, acredito que não estava no dia. Alguns assuntos, eu tinha vários assuntos para pedir para os senhores, mas hoje eu vou pedir apenas sobre lombadas e ruas. Primeiro, uma lombada em frente à Capelinha de Passo, aquele ali quem vem da rua Vereador Alceu Jadé da Silva em direção ao centro, não vê quem vem de baixo da rua Senhor dos Passos ali, da antiga pizzaria do Rony ali subindo. Ali dá um encontro de carros, é perigoso, moto, não aconteceu nenhum acidente, mas é bem provável que qualquer hora possa acontecer. Então, algum dos senhores poderia fazer um requerimento para fazer uma lombada ali. Outra lombada, em frente à banda municipal, ali nós temos muitas crianças. A banda, então, antes que a gente chegue ali para abrir a banda, eles estão por ali brincando, correndo. Onde tem criança sabe como é que é. E de bicicleta, e muitos carros passam ali em alta velocidade. Tomara que nunca aconteça, mas se tiver uma lombada já previne muita coisa. Outra lombada que eu acho não tem, em frente ao Colégio Carlos Gomes. O Colégio Carlos Gomes ali também deveria ter uma lombada, não sei se tem, deveria ter. Mas o meu principal aqui é sobre a mudança do nome de uma rua, na qual eu moro, e o vereador Gilson mora ali perto também, a rua Padre Itamar Luiz da Costa. Nada contra o padre, nada. Foi uma grande personagem de Maruí, inclusive foi um dos construtores do salão paroquial, alguma parte da igreja nova. Poderia ser feita outra rua, onde que abrisse outra rua e colocasse o nome do Padre Itamar Luiz da Costa. Mas em homenagem a uma pessoa, um nobre lavrador, pescador, o senhor Olavo Pedro dos Santos, que é pai do ex-vereador Antônio dos Santos, que aqui se encontra. Ele foi o homem pioneiro que abriu aquela rua ali, a facão, a enxada, o enxadão, transitou muito ali com carros de boi por aquela rua, trabalhando com engenho de farinha, que acima da minha casa ali existia um engenho de farinha, a casa onde eles moravam ali, né, daquela família dos Santos. Então eu acho que deveria ser feito um requerimento para colocar, qualquer um dos vereadores poderia fazer, não importa, em conjunto, para mudar o nome daquela rua para Olavo Pedro dos Santos, em homenagem a esse homem, né? Um simples lavrador, mas uma pessoa muito honesta, trabalhou a vida inteira, sua família, né? Então esse era um outro pedido. Eu já tinha feito um mapa aqui, eu tinha entregado para o vereador Gilson, há uns tempos aí, quando o Gilson era presidente da casa, sobre a mudança do trânsito na rua Antônio Bittencourt Capanema, principalmente Travessa Santa Catarina até a rua Eupídio Felisberto Raimundo, aquele trajeto ali que tem um morro muito alto ali. Transitam ali muitos carros, ônibus, caminhões, até caminhões de madeira eu já vi passar por ali, em horário de entrada e saída de escola. Vocês sabem que os ônibus, prefeitura, ônibus de nosso transporte, são os ônibus, alguns antigos. Se um ônibus desse perde um freio, qualquer coisa que aconteça, junto com muitas crianças ali, poderia acontecer uma tragédia muito grande. Eu já fiz esse pedido uma vez para o vereador Gilson, ele não sei o que é que aconteceu, mas eu estou tentando fazer de novo, para evitar que aconteça alguma coisa de pior. Trouxe um mapa, né, os desenhos, como os ônibus devem subir e descer por aquela rua, tem a Travessa Santa Catarina. Os ônibus do norte, atravessa Santa Catarina do lado da delegacia, sai por lá. Os ônibus do sul, atravessa Santa Catarina, desce ele pela rua do Sérgio, o eletricista ali, do lado da rua Madre Santa Paulina, né? Se eles fizerem isso aí, e pedirem para proibir subida e descida de ônibus e caminhões naquele ali, nunca vai acontecer nada de pior. Tomara que nunca aconteça. Eu me preocupo porque eu tenho filhos estudando ali, vários de vocês também têm filhos estudando ali, né? Então, vocês deveriam se unir, os vereadores, e tentar fazer isso aí. Não sei se é o responsável é o Transportes de Obras, deve ser. Se fizesse isso aí, seria
uma grande coisa, e essas lombadas que eu pedi, e a mudança dessa rua Padre Tamarluz da Costa para o nome do senhor Olavo Pedro Santos. Eu tinha alguns requerimentos ou indicações para pedir para vocês fazerem, mas eu vou deixar com o presidente, vocês depois leem, né? Muitas coisas erradas que a gente vê aqui e que não se tomou providência. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Obrigado a todos os vereadores por terem aprovado o meu requerimento. E espero que, principalmente, o nome daquela rua lá seja mudado. Muito obrigado. Obrigado, senhor Gerson. Parabéns pelas suas palavras. Acredito que depois o vereador Gilson deve falar alguma coisa sobre esse pedido que foi no seu tempo. Número 22, vereador Gilson. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, aqueles que nos vão nos acompanhar também através da internet. Por coincidência, eu vou falar logo depois do Gerson, que veio aqui, falou a respeito do mapa, da conversa que nós tivemos quando eu fui presidente desta casa. Sem sombra de dúvida, os encaminhamentos foram feitos na época, não foi à toa que na semana passada eu me manifestei com relação a essa questão das ruas, dos pedidos, de placas, não foi à toa justamente nesse sentido, porque a gente encaminhou. Com relação à questão dos ônibus especificamente, eu gostaria de falar ao Gerson que durante um bom tempo essa logística dos ônibus foi realizada. Os ônibus encostavam na rua entre a delegacia e a escola. Eles não pegavam as crianças lá em cima, na frente da escola, eles pegavam do lado, justamente por causa do morro. Eles pegavam ali e os ônibus do sul iam para um lado e os do norte iam para o outro. A logística era essa. Também foi realizado durante muito tempo, justamente por causa de um desses pedidos, uma sugestão que foi feita, e nós fizemos essa sugestão na época na Secretaria de Educação, conversamos com o prefeito e os ônibus trabalhavam desta forma. Inclusive o do Carlos Gomes também pegava na rua do lado que dá acesso à APAI. Depois, né, se modificou, entenderam que daquela forma não dava, até porque a rua hoje, que é do lado da delegacia, realmente está uma rua bem difícil de se trafegar, muito buraco, as lajotas estão soltas e os ônibus têm realmente bastante dificuldade de chegarem lá, apenas algumas vans encostam ali e os ônibus acabam encostando lá na frente do portão. Então, tendo em vista, né, que o Gerson colocou e usou, na época que nós fizemos esse pedido, essa solicitação, e durante muito tempo foi feito realmente o traslado das crianças. Elas embarcavam no ônibus, não lá na frente da escola, mas sim ali do lado entre a delegacia e o auditório do Portinho Bittencourt. Hoje eu não sei por que voltaram a anterior, como era realizado anteriormente, aí é uma questão de se conversar novamente aí com a Secretaria de Educação. Bom, eu gostaria de falar a todos, né, de uma visita que esse vereador fez na semana passada. Eu conversei até inclusive com o vereador Vando, ex-secretário de Saúde. Eu estive visitando a unidade de saúde do Canguiri, Quadra da Capela. E assim, às vezes a gente fica até sem palavras para poder falar a respeito desse assunto, até porque a gente aguarda aí alguma manifestação. Eu entrei naquela unidade de saúde imaginando uma coisa e a coisa foi muito maior daquilo que eu pensava. Primeira gaveta que eu abri numa das salas, a barata já pulou da gaveta e veio em cima de mim. Fui abrindo as outras gavetas, as seringas todas praticamente violadas. E eu questionei para o pessoal de lá de dentro se aquele material estava sendo utilizado. Pasmem. Pois está sendo utilizado. E o posto não tem condições de falar. Sinceramente, a forma como o posto de saúde, a unidade de saúde do Canguiri Quadra da Capela, eu não sei como estão os outros das outras comunidades, das outras unidades vinculadas ao PSF. Mas aquele ali não tem condições nem de entrar no posto. Não tem nem condições de entrar no posto de saúde. Não tem água, não tem material de limpeza. O médico estava atendendo, senhores,
na sala de vacina. E a sala de vacina, para quem tem algum vínculo com saúde, sabe muito bem que a sala de vacina deve ser preservada, inclusive com a temperatura que deve ter, porque ali realmente as vacinas têm que ficar acondicionadas numa temperatura ideal. Eu cheguei lá, vereador Vando, a temperatura da geladeira que acondiciona estava em 9 graus, depois baixou para 4, depois foi para 12, depois foi para 13, o aparelho não... E eu perguntei novamente, mas essas vacinas estão sendo utilizadas? Estão. E aí? Como é que nós vamos dar uma saúde de qualidade para os nossos cidadãos, se o cidadão entra... Tinha pessoas lá que estavam sendo atendidas, que sinceramente, gente, eu jamais mandaria uma pessoa da minha família para ser atendida num posto de saúde como o posto do Canguiriquado. E olha, vereador... 30 segundos. Vereador, e falo para o vereador Vando porque ele foi um dos que conseguiu o recurso para que o posto pudesse ser construído ali. E é uma unidade nova. É um posto relativamente novo, bom, tem um ambiente, tem uma localização boa. Mas vocês entram lá no... Fezes de barata e fezes de rato, vocês encontram em todas as salas do posto de saúde. Em todas as salas. E aí? É isso que a população de Maruí merece? Espero, sinceramente, que com a minha visita da semana passada, a Secretaria de Saúde tenha tomado alguma providência, porque essa semana eu vou voltar lá de novo. Eu vou lá conversar com o pessoal que trabalha lá, vou conversar com o pessoal que utiliza do atendimento no posto de saúde, mas, sinceramente, da forma como está, a vigilância vai ter que ser acionada mais cedo ou mais tarde. Se não a do município, mas a do Estado, nós temos que resolver aquele problema, porque da forma que está, não tem condições. Obrigado. Obrigado, vereador. Número 11, vereador Vandinho, não se encontra no plenário. Número 21, vereador Luiz. Senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Litoral, ouvintes da Rádio Band, senhores secretários, gostaria de cumprimentar nosso suplente vereador, o Antônio dos Santos, que se faz presente hoje nessa casa, o suplente Laudemir, vizinho do nosso partido. Cumprimentando eles, cumprimento as demais pessoas aqui presentes. Hoje eu vou ser breve, que eu estou bem atacado. Entendeu? Gostaria de, hoje, agradecer ao secretário de obras, né? Depois de vários ofícios, vereador, 2 anos seguidos pedindo para que fosse feita uma limpeza lá no calçamento do Cangueiro de Fora. E hoje foi limpa a entrada do Cangueiro de Fora. A tu passou lá, limpou todo o calçamento. Já comentei outras vezes que esse vereador sabe criticar, mas também sabe agradecer. Iniciou um trabalho lá. Gostaria já pedir para o nosso líder do governo aí que peça que faça todos os braços, né? Que não faça só a geral. Tem ruas lá, tipo a Rua do Canto, que está difícil da gente chegar. Quanto à resposta dos ofícios que veio para a gente aqui, eu gostaria de dizer que esse patrulhamento com certeza não vai resolver todo o problema. Tá? De fora até concordo. Agora o Nazaré pode até capinar a estrada. Agora, aquela roçagem lá, já falei e volto a repetir. Em alguns lugares tem que ser com motosserra. Tá? A máquina não consegue fazer esse serviço. E o mais é só agradecer a todos. Muito obrigado pela presença e uma boa noite e até a próxima sessão. Número 15, vereador Vando Cunha.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar hoje aqui o ex-vereador Antônio dos Santos, que nos honra com a sua presença. Fazia tempo que não aparecia aqui para fazer uma visita. Em nome dele, cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, eu vou falar um tema específico hoje, que é a questão da inauguração. Inauguração da casa mortuária, tão debatida nessa casa. Matéria de jornal, do panfleto do município, mas que foi inaugurada simplesmente para cumprir uma determinação do Ministério Público. Ou seja, vamos cumprir para ela não encher mais nosso saco. Mas eu pergunto para o senhor, está funcionando? Não. Não está funcionando. Se criou-se um problema para a população do nosso município. Numa hora difícil, hora que perde um ente querido, é mais um problema a se resolver. Porque antes tinha capelinha, bem ou mal, mas tinha os banquinhos, estava ali à disposição. Hoje, inaugurar uma casa mortuária que não oferece condições mínimas para o pessoal velar o seu ente querido. Já começa pela dificuldade de encontrar o responsável por abrir a casa mortuária. Está lá. São 5 telefones que tem na placa. Hoje nós ligamos, vereador Wanda. Chegou ao ponto de um atender e dizer, não, é o meu sogro. Olha, meu Deus, como é que é o meu sogro? Não é você que é o responsável? Não, é o meu sogro. O outro não atendeu. E um outro chamou, não atendeu, não foi isso? Ou seja, já começa por essa dificuldade. Bote, especifique um funcionário, um telefone que tenha plantão 24 horas. Não façam isso. 5 números, um é o genro, o outro deve ser o sogro, o outro deve ser a filha, mas tomara que tenha realmente um funcionário. Não cheguei a ligar para todos. Vou fazer isso ainda. Não tem uma cadeira. Cada um que vai lá fazer o seu velório vai ter que correr atrás de móveis, vai ter que correr de... É um absurdo isso. E quem é que está limpando isso? Porque no Ministério Público, o que tinha sido acordado é o seguinte, tinha que ser... por que foi proibido fazer na capelinha? Porque tinha que limpar, tinha que desinfetar, tinha que fazer isso, um monte de exigências, e não está sendo cumprido. Tem cozinha, vão inaugurar, tem tudo lá, gente. O trabalho dessa administração, vou colocar uma caçamba de aterro lá para fazer a entrada, mais nada. E tem dinheiro na conta, que eu sei que tem dinheiro na conta ainda, se não gastaram ainda, para terminar. Pelo menos tinha. Mas vamos dar condições, vamos mobiliar aquela casa, vamos montar aquela cozinha, vamos oferecer conforto para as pessoas que precisam, infelizmente, daquele espaço. E não é o que está acontecendo. Não vi como é que ficou a academia ali, que estava em Florianópolis hoje de manhã. Mas espero que não façam a mesma coisa que fizeram lá na casa mortuária. Que é um desaforo, é um desrespeito com a comunidade. Uma obra tão necessária. E continua sendo, mas que nós temos que respeitar a população do nosso município. Vamos inaugurar? Vamos. É necessário? É. Extremamente necessário. Mas vamos fazer de forma que atenda realmente a necessidade da população do nosso município. Que vá ao encontro da necessidade. Ali não. Aquilo ali é um absurdo. Tem pessoas que não estão tendo coragem de levar, está velando em casa. Por falta de condições oferecidas ali. Então gostaria de vir desse apelo ao líder do governo, Rafael, vereador Rafael, que leve essa reclamação ao prefeito, que faça um esforço, não vai custar caro, não vai custar caro. Colocar mesas, cadeiras, mobiliar, a cozinha em funcionamento, as pessoas ficam ali 24 horas ali, às vezes, até mais às vezes. Então tem que ter um mínimo de conforto, que a cozinha funcione, que tenha as cadeiras para as pessoas se sentarem. Não é o que está acontecendo. Eles têm que levar, dar um jeito de buscar. Que nós possamos oferecer esse conforto, esse mínimo. Vereador, 30 segundos. Eu irei concluir, até porque o meu tema ali vai ser só esse mesmo. Fica aqui meu apelo, então, à bancada de situação, que a gente leva esse apelo, principalmente ao líder do governo, que leva esse apelo, e tenho certeza que não é um apelo do vereador Wando, mas é um apelo de toda a Câmara de Vereadores e, consequentemente, toda a população do nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Número 20, vereador Rafael. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela internet, que vão nos acompanhar, as rádios Litoral, Rádio Band AM de Imbituba, que cobrem a nossa sessão. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui e divulgando, né, para aquelas pessoas que não podem vir na nossa sessão, aquelas pessoas que não podem, não têm acesso ainda à internet, acompanhar o que cada vereador, o que essa casa está desempenhando, né, cada papel aqui no nosso município. Apenas hoje parabenizar, né, o prefeito Manuel Viana, em nome dele também parabenizar o secretário de Planejamento, o senhor Vander, secretária de Promoção Social, a Sabrina, secretária da Saúde, Karine, que em conjunto, né, inauguraram a academia de saúde aqui no nosso centro da cidade nesta manhã. Uma inauguração muito bonita, bastante pessoas prestigiando este evento e com certeza irá beneficiar todas as pessoas aqui do centro da cidade, né? A saúde com certeza é primordial e a gente tem que levar em conta que a questão da nossa saúde aqui do município, a questão do exercício físico, né, precisa ser valorizado, né? Tem o projeto também esqueci o nome agora. Fugiu, que os fisioterapeutas estão desempenhando aqui no nosso município, e Maria em Movimento, isso, e com certeza também vem de encontro a essa academia. Então, parabenizar toda a administração por mais essa conquista, eu tenho certeza que em menos aí de 2 meses, mais 2 academias serão inauguradas, com certeza beneficiando mais comunidades. Também parabenizar o Gerson pela palavra aqui na nossa tribuna e como sugestão até para o presidente e os senhores vereadores, que a gente possa fazer uma indicação, requerimento em conjunto de todos os vereadores para estar fazendo essas solicitações pedidas, né, pelo nosso amigo Gerson. No mais, agradecer o espaço e desejar a todos boa noite. Obrigado. Obrigado, vereador. Número 23, vereador Luceni. Vereador Luceni se abstém. Número 55, vereador Rui José. Novamente, boa noite, colegas, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, as rádios Litoral, Rádio Band AM, que dão cobertura, quem também irá nos assistir via internet. Boa noite a todos. Queria começar agradecendo aí a presença de todos que aqui estão. Mais uma vez a gente vê essa Câmara não tão cheia como esteve há pouco tempo, mas com muito mais gente do que normalmente está aqui diariamente. Então, gostaria de agradecer sinceramente aí... Tem qualidade, com certeza. Gostaria de agradecer sinceramente a presença de todos e sejam bem-vindos, retornem a esta casa, venham nos ajudar, como fez o Gerson agora. E aí eu gostaria de agradecê-lo também, Gerson. É muito bom quando a gente vê que o cidadão se interessa, que o cidadão perde o tempo para vir aqui e trazer reivindicações, apontar aí os erros que vê acontecendo no município. Parabéns, foram poucos os que fizeram isso nesses 2 anos e 3 meses que estamos aqui, 4 meses. É muito bom realmente, isso dá um estímulo para a gente trabalhar e mostra que o nosso cidadão está interessado e que realmente merece aí muito mais do que a gente está vendo hoje acontecer no município. Aproveitar essa questão que o Gerson falou, Gerson, e também aproveitar a questão do que o vereador Rafael falou, vereador. Realmente, eu acho que nós temos que fazer o requerimento em conjunto
os 9 vereadores, para que os 9 possam cobrar isso aí, porque na verdade essa situação de trânsito, principalmente que foi trazido pelo Gerson hoje, situação de trânsito de lombadas, porque nós já cansamos de falar nessa situação aqui. No ano passado nós falamos sobre isso, essas situações as ruas que tem que ser trocadas, a questão de mão e contramão, a questão da esquina ali da Papapão, que diversos acidentes aconteceram ali em sequência, já cedo o seu à parte, vereador. E, então, nós temos realmente aqui falado nisso, falamos ano passado, início desse ano, eu usei um tema livre único exclusivamente para isso, para falar aqui na questão das ruas, que a gente vem, fala e a coisa acaba, não recebemos, fizemos indicações e nem as respostas nós recebemos. Então, na verdade, acredito que só dessa forma a gente, os 11, e com um cidadão vindo aqui realmente também reivindicando isso, é muito importante, talvez com isso a gente tenha sucesso. Apenas gostaria de citar o artigo 61 da Lei Orgânica do Municipal, que diz das atribuições do prefeito. Artigo 61, compete ao prefeito, entre outras atribuições, inciso 26, desenvolver o sistema viário do município. Então, a gente pode aqui fazer a sugestão, a gente pode fazer a indicação, mas por isso eu acredito que os 9 têm que fazer junto, porque nós temos que cobrar do prefeito, para que a administração faça as mudanças que devem ser feitas no trânsito do município. Vereador, por favor. Só para corroborar com as suas palavras, dizer que nessa casa aqui mesmo foi feita uma reunião aqui com Associação Comercial, Polícia Militar, os vereadores, aqui nessa casa. E foi discutido toda essa problemática do trânsito do município, que não são muitos, são simples de ser resolvidos, mas que infelizmente, e claro que faz parte do Executivo ter a boa-fé, a vontade de fazer. Inclusive nessa reunião foi determinado que aquela rua da Banda, Gerson, se transformasse em mão única, até em função daí na esquina da Papapão, é um problema sério, do Polaco para frente ali, que não tem dia que não passa 2 carros ali. Então foi determinado com policiamento, tudo aqui. O vereador Gil estava presente naquela reunião, vereador? Eu acho que tinha mais gente aqui, eu não sei se o Edilson era o presidente da Associação Comercial naquela época, acho que era, estava presente aqui. Então foi coisa tomada aqui, decisões tomadas aqui em reunião com todos os órgãos aqui representados, mas que infelizmente a gente se sente impotente porque não vê isso tomar forma. Mas concordo plenamente com o doutor Rui. É questão da gente estar cobrando, a gente acaba se acomodando às vezes em função de que aquela reivindicação da gente não toma corpo. Mas, só para lembrar, que isso já foi feito, inclusive, discutido com a Polícia Militar em conjunto aqui, para que a gente pudesse fazer algumas modificações, tomar algumas atitudes com relação ao trânsito. E que bom que a gente está aqui tentando resolver mais uma vez e tomara que saia do papel. Porque no discurso está ficando chato. Eu me coloco à disposição e acredito que todos os vereadores, seu Gerson, se colocam à disposição para reivindicar e fazer um requerimento nesse sentido. Gostaria rapidamente de agradecer o convite da Secretaria de Educação para a solenidade de amanhã do projeto Soletrândia, no ginásio, bem como recebi também, como Vossas Excelências, do vereador secretário Vander, de Planejamento, para a inauguração que ocorreu hoje. Estive eu com o vereador Luiz aqui rapidamente, aqui ao lado, na academia que se inaugurou. Mas, infelizmente, a noção que a gente tem da administração não é essa. Comecei quando das indicações, a falar sobre a questão dos problemas nas escolas, questão da água, questão da qualidade das águas. Entrou o vereador Gilson, falou da situação do posto de saúde do Canguiri, a situação que está. Entrou o vereador Vando, falou da situação da casa mortuária. Então, já vou concluir, vereador, eu sei que o meu tempo esgotou, já estou concluindo. Na última sessão anterior, a última, inclusive, não pude vir, peço desculpa aos senhores, questão de serviço, mas na anterior eu falei bastante nessa questão do serviço público, na prestação do serviço público, e o nosso povo está sentindo isso na pele realmente, seja na área de saúde, seja na área da prestação de serviço, na questão da casa mortuária, seja na questão da educação, na questão de obras, que o seu Brás está fazendo milagre com o que tem, com a estrutura que é dada, realmente a gente vê que a coisa não é boa, ainda está fazendo milagre, como conseguiu fazer na festa de Passo. Enfim, a gente vê que a estrutura para o servidor público, para os secretários, não é boa. E isso culmina no que aconteceu aqui. Na verdade, aqui foi uma reclamação geral do serviço público do cidadão,
que não está recebendo da maneira que merece. Eu acho que a gente tem que bater nessa situação. Estamos aí, volto a dizer, há 2 anos e 4 meses já dessa administração, faltando 1 ano e pouco mais de 1 ano e 6 meses para o final da administração, e a gente não vê nenhuma luz no fim do túnel. Eu espero que o serviço público melhore, que é isso que o nosso cidadão quer e merece. Obrigado. Obrigado, vereador. Número 13, vereador Pablo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, os ouvintes aí das rádios Band e AM, cumprimentar aí o Venaldo e o seu Manuel Martins aí que nos agraciam com a presença, Rádio Litoral com o Castro, ao público presente, saudar especialmente o Dr. Jander, foi é uma grande pessoa em Maruí, tive a honra de conceder o título de cidadão imaruense para ele, quando no meu outro mandato. Me deixa muito feliz contar com a presença do Dr. Jander aí, meio dos secretários Wander e o Agenor, os suplentes, o Mizinho e o Tono, e o demais público presentes aí, agradecer a presença de todos, prestigiar o nosso trabalho. Primeiramente, sobre a inauguração da academia hoje, gostaria de, agora em público, pedir desculpas por não ter conseguido estar presente nesse evento hoje. Semana passada eu participei de uma feira, vai ser minha próxima fala, e fiquei com muito serviço acumulado, e hoje de manhã tive que botar tudo em dia. Até tinha conversado com o prefeito Manuel a respeito da possibilidade de marcar essa solenidade para hoje à tarde, que daria para conciliar a vinda à Câmara com a inauguração, mas por agenda pessoal dele, ele preferiu marcar às 9, então infelizmente eu não pude comparecer. Não foi por falta de vontade, nem por desleixo desse vereador, mas sim porque tem outros compromissos. Todos sabem que trabalho no Porto de Imbituba, tinha uma série de prazos, então não consegui vir estar presente, mas já soube que foi um sucesso de público, muita gente esteve presente, os vereadores aí estiveram presentes, como já me antecederam falando, então dizer que é mais uma obra que se inaugura. Tomara que tenha aí a estrutura, né, vereador Wander? Que tenha-se a estrutura aí para que as pessoas possam utilizar, como a gente não pode só pensar na inauguração, mas saber que depois da inauguração existe um custo, como o exemplo até do posto de saúde, existe um cuidado que tem que se ter, principalmente com obras inauguradas, obras novas, que eu acho que merecem um cuidado redobrado, até porque são investimentos feitos ultimamente. Então, parabenizar toda a administração pela academia e dizer que esse vereador torce muito que funcione, inclusive até a gente tem a ideia aí de repente fazer alguma coisa, o pessoal do jiu-jitsu aí, das artes marciais, o pessoal da Aikido, quem sabe até a gente usar o espaço ali com tatames e tal. Eu acho que aí a gente usa o espaço para um gosto aí de muitas pessoas na nossa comunidade. Meu outro tema hoje é a respeito da Intermodal South America. É a maior feira portuária e aeroportuária da América do Sul. Tive o prazer de estar presente. Porto de Imbituba teve um stand expondo lá o porto. Ficamos ao lado até do Porto de Santos. Muitas pessoas visitando o nosso stand lá. Vejo oportunidades que podem vir para Imbituba com cargas. E Maruí pode sim pegar uma fatia desse desenvolvimento. A gente, conversando com muitos empresários, existe aí uma grande vontade de se trazer carga por Imbituba, e Maruí eu acho que pega carona sim, porque sabemos da valorização de mercado, da valorização das áreas na região de Imbituba, e sabemos que Maruí tem condições de tanto ter uma área, como ter de pessoas capacitadas, pessoas com vontade de trabalhar, pessoas qualificadas, pessoas que podem se qualificar. Então eu acho que a nossa cidade, estando lá representada por esse vereador, eu acho que a gente leva um pouco de entusiasmo, leva um pouco de vontade. Inclusive, comentei na feira
que tínhamos aí aprovado na Câmara já uma série de políticas de incentivo à vinda de empresas para a nossa cidade, como isenção de alguns impostos, como ISS, inclusive algumas contrapartidas do município. Então, dizer que estou muito otimista pelas empresas que tiveram lá presentes, pela nossa localização, pelo momento que o Porto de Imbituba vive hoje, e pelo fato de eu fazer parte também da administração de Maruí, por ser funcionário do Porto, eu acho que a gente tem condições de acrescentar alguma coisa, de trazer um certo otimismo, de levar o nome de Maruí como uma opção também, não só para o turismo, mas uma opção também industrial, com a opção retroportuária. Isso tudo pode ser alavancado na nossa cidade, tendo um pouco de boa vontade, que é isso que a gente tem feito até na própria Câmara, com a aprovação desses projetos, e também da iniciativa do Executivo, abrindo as portas às empresas, fazendo a lição de casa, dando estrutura, fazendo a infraestrutura. Então, tudo isso gira em torno para que a empresa possa vir para a nossa cidade, que a empresa possa estar lá, que a gente possa gerar emprego e renda na nossa cidade, que foi essa uma das grandes bandeiras que eu sempre levantei nessa casa. Então, dizer que a gente fica contente de poder estar participando desse processo político em Maruí, desse processo no qual a gente está inserido junto com a administração municipal, e também de estar participando da administração do Porto nesse novo momento, agora com o governo do Estado, que a gente vê que aí tem boas melhoras vindo para a nossa região. O governador quer investir muito no Sul, é uma das metas agora investir na Serra e no Sul do Estado, até porque tivemos aí, nos últimos 10 anos, com a duplicação da região Norte, a região Sul ficou de certa forma esquecida, e existe hoje sim uma política também do governo do Estado, através do Porto de Imbituba, que se possa alavancar os empregos, alavancar as empresas, que possa vir empresas trazer cargas. Inclusive, até o que me deixou muito feliz nessa feira lá foi que a gente viu lá uma possibilidade, inclusive, de trazer carga do Rio Grande do Sul para a região de Imbituba. O pessoal hoje, no Porto do Rio Grande, lá tem uma série de tarifas, pedágios e tudo, que estão dificultando a importação e exportação pelo Porto de Rio Grande, e Imbituba parece como uma alternativa, e Maruí vem de encontro também, por ser uma cidade que, a princípio, no Rio Duna, fica a 8 quilômetros de distância do Porto. Obrigado. Obrigado, vereador. Número 7, vereador Vando Alemão. Boa noite, nobre colega, pessoal que nos acompanha pelas rádios. Não é muito desse feitio desse vereador repetir as suas conversas aqui na tribuna, mas quero hoje, em resposta à semana passada, primeiramente falar que eu acho que na gravação da semana passada não ficou gravado, quando esse vereador propôs a todos os vereadores tomaram uma posição perante essa administração, que toda segunda-feira você pode ver, a grande maioria reclamações por obras e coisas que a gente pede e nada é feito. Até a própria líder do governo, semana passada, veio dar uma explicação de um assunto no qual já fazia uma semana que já tinha sido resolvido e ele nem a par disso não foi colocado. Então acho que há um desrespeito muito grande com esses vereadores. E a minha colocação foi nós tomar a providência, trancar a pauta, fazer alguma coisa para que alguma coisa no município aconteça. Alguma coisa aconteça. Felizmente teve vereadores que ironizaram, outros que inverteram toda a conversa. Que esse vereador, o PMDB não indicou ninguém, esse vereador nunca indicou secretário nenhum. Eu não sei de onde eles tiram isso. Nunca quis indicar secretário nenhum e muito menos cargo. Nunca mendiguei por cargo. Não sou igual o vereador onde me criticou, que ele sim, sempre mendigando por cargo. Esse vereador, graças a Deus, nunca mendiguei por cargos nenhum, porque eu entrei nessa administração, foi para trabalhar, não foi para dar empregos aos meus e nem aos dos outros. Então, é uma das coisas. Outra coisa, quando eu comentei aqui, porque a nossa indagação, nossas estradas fazem um paliativo hoje e volta-se para elas só dentro de um ano. Felizmente o vereador Xereca ironizou,
dizendo que esse vereador só está contente quando botaram uma patrola na garagem na minha casa. Não é assim. Nós lutamos pela estrada porque nós moramos lá no interior, 18, 20 quilômetros do município, e nós, tanto os agricultores, dependemos dela todos os dias. Esse mês agora vai começar a arrancação da mandioca. Vá perguntar para os lavradores ver se eles têm estrada. Mas na hora de cobrar os impostos deles, eles têm que pagar. Vá ver se eles têm estrada para escoar a sua produção. É isso que esse vereador cobra. Estrada, o mínimo. Então não venha para cá ironizar, dizer que tem que ter uma patrola. Porque o senhor sabe muito bem, não, me desculpe, o senhor não sabe que o senhor não participou das nossas campanhas, onde uma das grandes promessas desta administração era assim, fazer a patrulha mecanizada, norte, sul e centro, porque nós tínhamos 3 patrolas. Então uma patrulha mecanizada iria ficar na região sul, outra norte, outra no centro. O senhor não sabe disso, que não participou da campanha, o senhor entrou depois de tudo feito, o senhor veio tirar proveito de toda a situação. Porque o senhor, sim, é uma pessoa que vem sempre ligar por cargos e coisa para os seus. Cede uma parte depois, se não alugar muito, pode ser agora. Pode ser? Para não perder meu tempo. Há um ano atrás, eu era bem-vindo, porque o senhor estava no grupo, né? Então agora o senhor foi, como o senhor disse, foi chutado do grupo, aí o senhor está com dor. Isso para mim, ó. Dor de cotovelo. Sim. Dor de cotovelo. Muito obrigado. Nada, sempre que precisar, estamos à disposição. O senhor sabe que não é dor de cotovelo, porque isso é um dos únicos vereadores que lá no começo do governo sempre usou a tribuna para criticar o que estava errado. Não é de hoje que eu venho falando das coisas. Isso tem gravação no rádio, pode pegar as gravações da Câmara, que tem as gravações. Não é de hoje que eu critico o governo por não fazer as coisas. Tanto qualquer secretário que entre, eu tenho criticado, tenho cobrado, porque é isso que o povo me cobra. Se eles me cobram, tem que cobrar. Esse é o nosso papel. Então não é uma patrola que vai resolver lá, não. Bota o maquinário nas estradas. Bota remédio no posto de saúde. Dê condições no nosso colégio. O colégio da Tingaúba hoje está caindo. Nada se faz. A procurada da administração nada se faz. A diretora vem ali e se faz. Então, se nós não tomarmos providência, quem vai tomar? Não adianta vir para cá outro dia o vereador dizer que temos que nos unir. Quando você pede para nos unirmos em cima de uma coisa que a população está pedindo, se fica distorcendo as palavras, ironizando a fala do vereador, não é por aí. O senhor mesmo ficou muito chateado porque não conseguiu ser presidente da Câmara. Agora, nessa eleição do passado, de novo, tentou outra vez. Não é por aí, não é só para nós. Nós estamos aqui trabalhando, é para o povo, não é para o nosso bem comum. Tem que pensar no povo. Se o povo está contente, nós estamos contentes. Agora, se o povo não está contente, não podemos estar contentes porque estamos dando emprego para vários dos nossos. Não é por aí. O meu pensamento não é por aí. Felizmente, eu tenho muito orgulho disso. Não é por aí o meu pensamento e nem, acho que da maioria dos vereadores que aqui estão. Nós estamos preocupados com o município. Vereador, 30 segundos. Já vou concluir então. Quero, se eu ofendi, pedir desculpa, mas você, como ironizou, eu acho que o nosso problema estrada do município é muito sério. Muito sério. Quem está no rádio está sempre ligando a estrada, a iluminação, a saúde, a educação. Nós não podemos ironizar. Qualquer que seja o cidadão que peça por estrada, nós temos que ir atrás. Pedir, porque ele não está pedindo se estivesse boa. Não. E nós tínhamos 3 patrolas semi-nova na garagem, temos 6 caçamba, e nunca foi feita essa padronagem de fazer essas no Norte e Sul. Infelizmente estamos pagando. Hoje estamos começando a fazer. O que vem na nossa... dispensando a roçagem. Poxa, gente, Nazaré está intransitável, o mato já passou de um lado do outro. Vão passar a patrola, mas a roçagem não. Gente, é esse o papel que estão fazendo com a nossa população. É essa a preocupação com o povo mariense. Faça um serviço de qualidade, e aí é que entramos os vereadores. Temos que cobrar de uma forma ou de outra. Pedindo, fazendo requerimento, nós já fizemos um monte e estamos cansados disso. Então acho que nós temos que ter outra postura de exigir isso. Que seja feito serviço de qualidade. Obrigado e desculpe passar o tempo. Obrigado, vereador. Não havendo uma matéria do Poder Executivo
e nem do Legislativo, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 13 de abril de 2015. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima sessão.